A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Palavras do eterno e soberano Deus. Podem tomar os vossos assentos. Eu externo a minha gratidão a Deus pela magna oportunidade de ser utilizada como instrumento seu na manhã de hoje para trazer a mensagem à sua amada igreja. Agradeço a direção da igreja na pessoa do reverendo Ananias Alberto pela confiança depositada, assim como a sua liderança. Agradeço bastante a liderança também na pessoa do nosso secretário Emílio Velo. Agradeço a presença do nosso evangelista Daniel Capua. Agradeço a Deus pelas minhas filhas, netos e genros. Agradeço a Deus pela presença de cada irmã, de cada irmão neste santo lugar. Bem, o tema da nossa mensagem, baseado no tema que acabamos de ler, é: edifique a sua família, a sua casa na rocha. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito por vários autores, dentre eles Salomão, Ezequiel, Agur, Lemuel e muitos outros, nos anos de 960, 696 a.C. E qual foi o propósito de Salomão em escrever o livro da sabedoria? Era precisamente para incutir, para ministrar conhecimentos aos jovens e também à família. Bem, antes de nós adentrarmos na nossa mensagem, eu quero trazer aqui o significado de alguns conceitos que entram no texto. Edificar significa construir. Edificar significa também levantar. Sabedoria não é mais do que a destreza em resolver determinadas situações. Rocha, a palavra rocha pode ser tomado no seu sentido figurado, como também no seu sentido próprio, que é o sentido geológico. Rocha, de facto, significa uma pedra, um agregado compacto que é constituído por vários minerais e com estruturas de diversas densidades, mais macias, mais duras, e que fazem parte da crosta terrestre. No sentido figurado, rocha significa algo forte, algo sólido. Bem, a nossa mensagem, edificar a família, a casa na rocha, foi tirada do texto de Provérbios, pois que Salomão transmite-nos que a sabedoria no seu cômputo geral é pensar bem, agir bem em qualquer esfera da nossa vida, quer da vida espiritual como da vida secular. Deus é
a principal fonte de todo o pensamento e de toda a boa realização, pois o Espírito Santo vive conosco. A sabedoria é um atributo de Deus, como nós podemos encontrar em 1 Timóteo, no seu capítulo 1, versículo 17. E ele deu a sabedoria ao homem como um presente especial. Nós também podemos conferir em Efésios 1, 17. Os irmãos podem ver, por favor. Efésios 1, 17 diz o seguinte: para que o nosso Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Aqui está o que se acabou de dizer, que Deus deu um presente especial ao homem, que é a sabedoria. Sabedoria para conseguir resolver todos os seus problemas. A sabedoria, Salomão está a dizer que ergueu uma casa. A sabedoria ergueu uma casa. E esta casa foi erguida em 7 pilares, em 7 colunas, como o texto acaba de nos relatar, que a sabedoria ergueu a sua casa em 7 colunas. Esta manhã eu hei de trazer aos irmãos as colunas que Salomão indica para termos uma família verdadeiramente alicerçada na rocha que é Jesus Cristo. Sabemos que atualmente a família está debaixo de um ataque. Está debaixo do fogo, como se diz na gíria popular. Através de mídias, redes sociais, está debaixo da violência, quer doméstica, quer da sociedade. A família vê-se violentada também através de guerras, da crise econômica. Assim, a família é atingida em várias frentes. Para que a família se consolide e que vá bem, eu vou enumerar os 7 pontos que Salomão nos ensina nesta manhã. O primeiro ponto é a inteligência. A inteligência. Pois que no livro de Provérbios 24, 3, diz que a inteligência firma a casa. A mulher sábia, o homem sábio edificam a casa, mas precisam de inteligência para poder consolidá-la. Por que há necessidade de inteligência? Há necessidade de inteligência porque nós vamos saber quais são as prioridades que nós vamos dar, que nós vamos ter, quais são as prioridades orientadoras no sentido de erigirmos a nossa casa. E a primeira prioridade, de facto, para edificarmos a nossa casa é Deus. A nossa coluna, o nosso pilar é Deus. Uma família tem que ter um lar teocêntrico, isto é, tem que
temer a Deus, buscar a Deus. E nós temos no Salmo 128, nós podemos abrir as nossas Bíblias no Salmo 128. O Salmo 128 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Então aqui o salmista quer nos dizer quais são os parâmetros que nós devemos seguir para, de facto, sermos abençoados, sermos famílias abençoadas. Nós temos que ser tementes a Deus. E como é que nós podemos ser tementes a Deus? Como? Ser temente a Deus é colocar Deus em primeiro lugar, fazendo cultos domésticos. Isto é pôr Deus em primeiro lugar. Estabelecendo um tempo de oração com a família e em família. Muitos são edificados nesses cultos domésticos, mas é uma realidade que também esses cultos domésticos não são realizados em todos os lares. É necessário que implantemos este hábito, esta cultura de fazermos cultos domésticos. Pois que sabemos que a mudança radical do nosso país não vem de cima para baixo, mas sim ao contrário, de baixo para cima. É a partir da base, é a partir da família. Somos nós aqui reunidos que nos nossos cultos domésticos, aqui na igreja, devemos pedir a Deus para que haja de facto transformação do nosso país, como vem escrito em 2 Crônicas 7:14. Coloque Deus no centro da sua casa. Nós temos em nossas casas uma sala de jantar, uma marquise, uma sala de televisão, uma sala de visitas, uma sala de tudo. Mas esquecemos-nos que temos que ter uma sala para o encontro, para o nosso encontro com Deus. A nossa sala, o nosso quarto de guerra, o nosso quarto onde temos intimidade com Deus. E aí Deus está no secreto, ouvindo as nossas preocupações. Jesus nos ensina em Mateus 6:6 que nós devemos entrar no nosso quarto e falarmos ao Pai, e Ele que está em secreto ouvirá as nossas lamentações. É uma verdade que nós também podemos orar não dentro de um quarto. Nós podemos nos isolar de todos os ruídos, barulhos, perturbações que nos incomodam. Podemos ir a um canto, mesmo não sendo em casa, e orarmos a Deus. A segunda prioridade é a família. A família é o nosso maior patrimônio, o maior bem que está acima da igreja. E nós podemos compulsar isso
em 1 Timóteos 5:8. Em 1 Timóteos 5:8 diz-nos o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua casa, portanto da sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aqui está. Primeiro pilar é Deus, depois a família, depois a igreja. Ora, também quero dizer que muitas das vezes chefes de família entregam-se mais ao trabalho, preferem ter um trabalho bem remunerado em detrimento da família. E isto vai fazer com que haja um enfraquecimento, de facto, nos pilares que nós estamos a querer construir a nossa casa. Muitos de nós quer dar à família um bem-estar, quer dar, enfim, como é desejo dos pais, não é? E muitas das vezes o emprego absorve todo o tempo e nem sequer consegue ter um tempo de convívio com a família. Isto não é aconselhável para termos, de facto, a nossa família construída na rocha. Pois que temos que ser inteligentes para estabelecer prioridades, inteligentes para gerir conflitos no lar, para entender o momento de cada filho. Nós, pais, descuramos muito o cuidado com os filhos. Eles são pequenos, quase que não vão dar conta da nossa ausência. Não é nada disso. Eles precisam da presença dos pais, precisam da presença da mãe, precisam da presença do pai. Nós temos que saber gerar conflitos no lar, particularmente ao nível dos filhos, pois que cada filho tem o seu temperamento, cada filho é um mundo, cada filho é um universo, cada filho tem a sua personalidade e que os pais devem ter o cuidado de conhecer a personalidade, o temperamento de cada filho para poder gerir as emoções destes filhos. Nós temos que saber se o nosso filho é melancólico, se ele é fleumático, se ele é sanguíneo, se ele é colérico. Quero dizer também aqui à igreja que a inteligência foi dada por Deus, mas nós temos registrado que as mulheres atingem maior grau de maturidade mais cedo que os homens. Isto como? Porque assim Deus fez. Porque ela é que vai gerir a casa. Uma rapariga, um jovem de 18 anos, uma jovem com a mesma idade, tem maior grau de maturidade para a solução de problemas. A mulher, a rapariga. Depois da família, temos a igreja. É a terceira prioridade na vida do crente. E então, nós devemos a obediência à palavra de Deus, que significa afastarmos do pecado. Muitas vezes Deus quer nos abençoar,
mas o nosso pecado afasta-nos dele, como vem escrito em Isaías 59, 1, 2. Também vamos ver esta passagem que nos diz o seguinte: Isaías está no Velho Testamento e faz parte dos profetas maiores. Isaías está aqui. Isaías 59, 1 e 2, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas, vem aqui uma adversativa, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto para que vos não ouçam. Nós sabemos do livro de Mateus que Deus não ouve a pecadores. Não se lembram-se dessa passagem quando Jesus foi acusado de fazer milagres com o poder de Belzebu? E disseram: não, Deus não ouve a pecadores. E isto vem precisamente corroborar com o que está aqui escrito: Deus não esconde o seu rosto aos nossos pecados. Ora, eu quero dizer que há diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é quando o irmão desobedece a Deus. Iniquidade é quando o irmão, conhecendo a palavra, já tendo uma experiência com Deus, vai pecar. Vai pecar. Ele sabe que Deus existe, sabe quais são as consequências do pecado, mas ele continua a pecar. Portanto, essas pessoas que conhecem a palavra, que já tiveram experiência com Deus e que, mesmo assim, enveredam por outros caminhos, esses são iníquos. Isto é mais ou menos assim. Um irmão, por exemplo, é crente. Portanto, todo crente é protegido por um anjo, porque todos nós sabemos do Salmo 91 que Deus envia, dá ordens aos seus anjos para nos protegerem. Pronto. Ali está o anjo à porta do crente com uma espada de fogo desembainhada. E o que é que vai acontecer? Sabemos também da palavra de Deus que Satanás anda ao derredor do Filho de Deus para o tragar. Mas não consegue, por quê? Porque o anjo está a protegê-lo. Mas, quando este crente se desvia, quando este crente leva uma vida dupla, na igreja é uma coisa, lá fora é outra, o que é que acontece? Então, Satanás vem e rompe aquela barreira do anjo para ir ter com o suposto crente, porque ele deu legalidade ao diabo, ele pecou. Sabemos que Satanás é o pai do pecado, o pai da mentira. E então, assim, o que é que acontece? O anjo afasta-se para dar permissão ao diabo de fazer o que quer ao crente. O diabo abraça-o dizendo: venha, porque tu és meu filho. Satanás abraça todo aquele que viola as leis do Senhor. Bem, a mão de Deus, como acabamos de dizer, não está curta, nem os seus ouvidos
surdos para que não ouçam as nossas petições, mas nós somos os culpados de Deus não nos atender em nossas orações. Nós somos culpados porque somos desobedientes. Porque se nós fizermos a vontade do Senhor, Ele é fiel e justo para atender às nossas petições. Outro pilar ou coluna que Salomão nos ensina é o temor a Deus. É algo que todo crente deve ter presente. Pois que se não tiver temor a Deus, haverá uma vulnerabilidade por parte do crente. Ele facilmente é levado pelas ciladas de Satanás. Quando o irmão ou a irmã tem um comportamento da mesma maneira na presença do esposo, na presença da esposa, na presença dos filhos, na presença do pastor, e fora dessas pessoas ter a mesma conduta, então, sim, este tema a Deus, porque ele não age consoante a presença das pessoas, não. Ele age porque sabe que ele teme a Deus. Um exemplo. Um pai vai passear com o filho. E sei lá, por carga d'água, quer arranjar amizades com alguém do sexo oposto. E perguntou, mas este aqui não é teu filho? Não, não, este não é meu filho, este é meu sobrinho. E então, isto é falta de temor. É uma pessoa não íntegra. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas íntegras. Muitas e muitas pessoas que foram íntegras a Deus. O Salmo 128, eu continuo a dizer, é o salmo que nos conduz, é um salmo modelo para as famílias, é um salmo modelo para nós podermos temer a Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém, irmãos? Amém. Se tiver temor a Deus, as bênçãos são alcançadas, assim como não só alcançadas para nós, como em toda a nossa descendência. Nós temos que ganhar maturidade espiritual no sentido de não culparmos a Deus das nossas orações não serem respondidas, porque muitas das vezes é o nosso comportamento, a nossa conduta que nos leva a Deus não responder às nossas orações. Uma outra coluna que suporta a família, que edifica a família na rocha, é o perdão. O perdão. Como vem a dizer em Mateus 18, capítulo 18, 21 a 22. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão que o tivesse magoado ou ferido, etc. E ele apressadamente responde 7 vezes, e Jesus diz não, 70 vezes 7. Portanto, Jesus queria dizer perdoar e perdoar sempre. O irmão ou a irmã tem dificuldades de perdoar? Jesus, na sua oração do Pai Nosso, ele ensinou-nos a orar da seguinte forma: Senhor, perdoa-me assim como eu perdoo o meu irmão. De que maneira temos perdoado os nossos irmãos? Como?
de coração, de boca, mantemos ressentimentos. Porque da mesma maneira que nós perdoamos ao nosso irmão, é que nós estamos a pedir a Deus para que nos perdoe. Muitas das vezes nós somos infiéis ao perdoar o nosso irmão. Porque se Deus perdoar a nós, como nós perdoamos ao nosso irmão, também Deus vai dizer: não, eu perdoo, mas você tem que sair do meu caminho. Já não te dou uma outra oportunidade de pecares contra mim. Amém, irmãos? Amém. Não sei se estou a me fazer clara. Da mesma forma que nós perdoamos o irmão, nós ao nos abeirarmos, ao ajoelharmos perante o Senhor, nós vamos dizer, perdoa-nos como nós perdoamos aquele irmão. Mas de que maneira que nós perdoamos? Nós não perdoamos de coração. Nós muitas das vezes dizemos: está bem, está perdoado, mas também já não quero nada contigo. Isto não é perdão, não é este perdão que nós queremos que Deus nos dê. É verdade? Concordam ou não, irmãos? Nós queremos que Deus nos perdoe, que nos dê uma oportunidade de nos refazermos, de nos retratarmos. Porque, veja só, se Deus nos perdoar da mesma forma que nós perdoamos ao nosso irmão, dizendo: é só desta vez, que eu da próxima vez, se fizer a mesma coisa, eu não quero nada com ele. Logicamente que Deus também, quando um de nós for junto dele pedir perdão, ele vai dizer: eu te perdoo, mas desapareça da minha frente de uma vez por todas. Não é esse perdão que nós queremos que Deus nos dê. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que saber perdoar e perdoar de coração, que é para nós também granjearmos o perdão de Deus. Temos que ser muito cautelosos. Perdoa a irmã, sim, irmã, está perdoada e fica por aqui, não se preocupe mais, que eu já não relevo, já não me lembro do que fez, vamos continuar a nossa caminhada. Mas se o irmão disser: olha, o que ela me fez, não, eu perdoo, mas não, nunca mais quero vê-la. Isto não é perdão, irmãos. Também da mesma forma, quando chegarmos junto de Deus, Ele vai nos dizer: afasta-te de mim, esta é a última vez. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que Deus nos dê mais oportunidades para nos retratarmos, para nos refazermos. É ou não, irmãos? Vamos ter cuidado com a nossa forma de agir em relação aos nossos irmãos. Nós temos que perdoar, perdoar e perdoar sempre, como o nosso mestre nos ensinou. Perdoai 70 vezes 7. Obrigada, irmão. Obrigada. O lugar mais indicado para perdoar é a família, é em casa. Por quê? Porque é ali onde nós passamos mais tempo com essas pessoas. E muitas das vezes as pessoas que nós mais amamos são aquelas que mais nos magoam. E então o que é que nós vamos fazer? Vamos deixar de perdoar? Vamos deixar de falar com o elemento da família? Não podemos. Se nós queremos construir, edificar a nossa casa, a nossa família na rocha, temos que saber perdoar. E perdoar não é perdoar de uma forma aligeirada. Muitas famílias não se falam dentro de casa. Pai não fala com a mãe não fala com o filho, etc. É uma grande aliada. E não deve ser assim, se queremos construir a nossa casa na rocha. Amém, irmãos?
uma família bem-sucedida, ela precisa exercer o perdão. E é na família, como eu disse, que o perdão deve ser exercitado. Se o irmão não perdoa o teu irmão em casa, o teu irmão biológico, vai perdoar o irmão espiritual? Vai ter dificuldades, porque não coabita, não está muito tempo com o irmão espiritual, não lhe vai perdoar. Ou se perdoar é de uma forma superficial. Porque vem à igreja, está com o irmão espiritual, tudo muito bem. Chega a casa, não está a falar com o irmão biológico. Não, isto não é atitude de um crente, não é atitude de uma família que quer ser construída na rocha. Outra coluna é o envolvimento da família na igreja, no trabalho da igreja. A família que quer ser edificada na rocha tem que estar envolvida no trabalho da igreja, no discipulado, na evangelização, no louvor, no canto coral, etc, etc. Não ficar sentada apenas como ouvinte, mas como trabalhador. Porque cada um de nós, o Senhor nos levantou para um propósito. E nós temos que saber qual é esse propósito com que o Senhor me levantou. Qual é? Qual é? Eu estou aqui no mundo, estou aqui na terra. Qual é o propósito de Deus de me manter até esta altura? Há muita gente da minha idade que já se foi, já morreu. Há muita gente da minha idade que está paralisada. Há muita gente com a minha idade que enfim, não consegue fazer nada. Mas eu tenho saúde. Eu tenho vida, tenho saúde, tenho tudo. Então, para que Deus me quer aqui? Ele não me quer aqui como um enfeite da igreja. Ele quer que eu faça algum trabalho. Não é para ficarmos ali. Não. E isto também é infidelidade a Deus. Vem, ouve a palavra, chega ali à porta, esquece e continua a levar o mesmo tipo de vida que levava antes de ouvir a palavra. Não pode. Chega a casa, quando chega a casa, tem que meditar, rever o que é que se falou na pregação. O que é que eu devo tirar desta mensagem? Amém, irmãos? Amém. Nós estamos aqui, estamos numa caminhada. E a nossa caminhada é para a glória. E nós como é que vamos nos apresentar? Com mazelas de não perdão? Com mazelas de não temor? Com mazelas de não estarmos inseridos num trabalho do Senhor, na casa do Senhor? Nós também, independentemente de fazermos trabalhos na igreja, podemos fazer trabalhos sociais, ir visitar as cadeias, ir visitar os lares de idosos, ir visitar e levar alguma coisa, roupas, alimentos, etc., à casa das crianças abandonadas. Não é verdade, irmãos? Nós não nos devemos só lembrar de nós. Também temos que ter presente que há pessoas como nós e que estão a sofrer lá no mundo. E nós somos os chamados do Senhor. Nós somos os eleitos do Senhor. Portanto, nós temos que ter, nesse concernente, uma conduta diferente. Josué diz Josué, em 24:15b, diz: eu e a minha família serviremos ao Senhor. De que maneira serve ao Senhor? É desta forma, não é verdade? Tudo em nome do Senhor, tudo em nome do Senhor. Senhor, eu estou a varrer, estou a limpar a igreja. Lembra-te de mim, fortaleça-me. Eu tenho mazelas, eu não consigo perdoar, etc, etc. Então, esta é uma forma também de servir ao Senhor e pedir ao Senhor para fortalecer a nossa vida com os irmãos, nosso relacionamento com os irmãos.
Bem, nós já vimos que o envolvimento da família no trabalho de Deus é primordial para o alicerçamento da família na rocha. E, neste caso, o que é que nós devemos fazer além disto? Nós temos, de facto, que obedecer à palavra do Senhor, temer ao Senhor, perdoarmos-nos uns aos outros. Ainda quero ressaltar aqui que é preciso criar os filhos segundo os princípios da palavra, como vem escrito em Provérbios 22, 6. Aqui, o que é que diz a palavra do Senhor? Diz para nós ensinarmos o caminho que a criança deve seguir, para que, depois de velho, mesmo na velhice, vai se lembrar das palavras que aprendeu em casa. Mas eu vou ler que é para os irmãos terem uma noção mais... Aqui está. Provérbios 22, no seu versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando velho, não se desviará dele. Ora, vamos só ver uma coisa. Os filhos geralmente têm como exemplo os seus pais. Têm como exemplo os seus pais. Os pais, de facto, são a referência de seus filhos. Eles veem a conduta dos pais em casa e eles começam a tomar como exemplo. Muitos pais dizem: não, você deve fazer o que eu te digo, não é o que eu faço. Isto é teoria do mundo, não é teoria do crente. Amém, irmãos? Nós devemos nos basear na palavra de Deus para criarmos os nossos filhos e termos famílias saudáveis. Também quero dizer que o diálogo é muito necessário na família. O diálogo. Pais interagindo com seus filhos, mães com suas filhas, pais com as suas filhas, mães com os seus filhos, enfim. E para isso, os pais devem ter um arcabouço, têm que ter uma bagagem, têm que ter conhecimento, que é para poderem interagir com os seus filhos. Porque muitas das vezes, muitos pais entram em choque com os seus filhos. Por quê? Porque os filhos estão mais adiantados em conhecimento e há como que uma contradição com o pai. O filho diz: papá, o ovo tem a forma elíptica, tem a forma oval. E o pai diz: não, o ovo é redondo. Ora, vai surgir conflito. Amém, irmãos? Amém. Eu estou a me fazer clara, não é? Amém. Os pais têm que se aperfeiçoar no conhecimento, que é para quando interagir com os seus filhos, não entrarem em choques, em contradição e querer... Aliás, o filho não vai entrar em choque com o pai, não é? Prefere retirar-se, mas mantendo-se na sua forma de pensar. Ele vai dizer que o ovo tem a forma elíptica. O papai está a dizer que é oval. Eu não vou acreditar, não vou aceitar nesta orientação, no que o papai está a dizer. Nós, os pais, devemos buscar mais conhecimentos, que é para ministrarmos orientações boas aos nossos filhos e também para que os nossos filhos tenham confiança em nós. Porque se nós não estamos a dizer que isto não é água, e é um copo d'água, o pai está a dizer que é quiçangua. O filho diz: isto é água, papá. Não, eu não estou a ver que é água.
Logicamente que aí já há uma contradição. E não podem de modo nenhum construir uma família saudável. Por quê? Porque pai e filhos ficam de costas viradas. Há necessidade de ler bons livros, há bons livros, a educação dos filhos, dos adolescentes, há bons livros, e mesmo a televisão apresenta bons canais de orientação para os pais, como educar os filhos. Ora, o irmão pode não ter ido a um determinado local, mas através daquele canal História ou através de outros canais. Qual é o outro canal? O canal da... sim, são vários canais. O National Geographic também é outro canal que nós podemos ver como distração e mesmo também para interagir com os nossos filhos da forma como os animais vivem. É necessário também que os pais zelem ou conheçam as amizades dos filhos, porque nós conhecemos os nossos filhos em casa. Fora de casa, nós não sabemos quem eles são. Amém, irmãos? Concordam ou não comigo? Nós podemos incutir várias orientações bíblicas, etc, etc. Mas há uns que se desviam-se da palavra, desviam-se do ensinamento recebido em casa, deixam-se levar por influências estranhas na rua. E nós em casa temos que ter o cuidado de ver qual é a conduta do filho, quais são as amizades que o filho tem. Dizer mesmo ao filho: olha, eu gostaria de conhecer as tuas amizades, quero conhecer os teus amigos. Também, de vez em quando, pedir ao filho: olha, nós queremos conhecer também os pais dos teus amigos, que é para nós nos conhecermos. E dessa forma, haver de facto está a ver como é que é? Há uma interação de pais. E os pais vão procurar os ímpios, os incrédulos, até podem ser evangelizados através dos nossos filhos. Porque nós pedimos aos filhos: queremos conhecer os pais dos teus amigos. E depois vemos, se nós estamos em presença de pessoas que não estão ligadas a Deus, então nós, de uma forma subtil, nós podemos introduzir já a palavra de Deus. E nessa altura nós estamos a evangelizar uma família. Amém, irmãos? Amém. Bem, muitas das vezes nós descuramos o anseio, o desejo dos filhos. Os filhos querem ser abraçados pelos pais, os pais nem ligam. Muitas das vezes querem aconchego dos pais, os pais esquecem que os filhos têm sentimentos, que mesmo os filhos depois de grandes, nós pais continuamos a vê-los pequenos. Nós podemos dizer à nossa filha casada, ao nosso filho casado: meu filho, eu te amo, eu gosto de ti, eu quero que tu venhas a ser alguém importante na igreja, eu quero que tu sejas alguém importante na sociedade. Eles gostam deste conforto. Quer dizer, aumenta a sua autoestima. Por quê? Porque recebem apoio dos pais. E nós temos que fazer isso. Muitas das vezes os pais chegam, nem um beijinho ao filho, segura-lhe na cabeça, sacode: ei, João. Muitas das vezes nem é João o nome do filho. Estou a chamar um nome qualquer. Como estás? Então, tudo bem, então. Passa que nem um relâmpago. Não tem tempo de falar com os pais. Por favor, assim não podemos edificar uma família na rocha. É bom, quando estamos com o nosso filho pequeno, nós também somos pequenos diante deles. Então, como é? Brincaste? O que é que fizeste? O que é que comeste? Quando estamos em presença de um adolescente,
já a conduta é diferente daquela criança com quem interagimos e que tem 4 ou 5 anos. Não é verdade? E nós, pais, temos que ficar alertas. Nós temos que ficar atentos à nossa família, aos nossos filhos em casa. Nós temos que ver se a conduta dos nossos filhos está sendo alterada. Porque muitas das vezes nós não nos apercebemos que as amizades que os nossos filhos têm e eles vêm com atitudes, com condutas diferentes, com condutas estranhas. Nós, pais, temos que nos aproximar deles, cheirá-los mesmo para ver se fumou, se bebeu. Nós temos que nos aproximar. Amém, irmãos? Amém. Nós somos pais e Deus deu-nos a família para podermos cuidar dessa família. Um dia Deus vai nos pedir contas de algum dos nossos filhos desviados. Por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. Não é verdade? Nós somos apenas mordomos. Nós estamos a criar os filhos, mas é para Deus, não é para nós. Amém, irmãos? Amém. Porque muitas das vezes nós não nos apercebemos quando o nosso filho já está na droga. Ele vem com atitudes agressivas. Nós temos que olhar, ver os olhos dele. A pupila se está diminuída. Aquela ali, a menina do olho. Temos mesmo que olhar os nossos filhos. Aqui não há brincadeira. Vamos olhar para os nossos filhos. Nos olhos deles, os olhos estão... a pupila está diminuída. Então, se está diminuída é porque está ligado à droga. E nós temos que nos sacudir. Amém, irmãos? Amém. Bem, nós já falamos da valorização dos filhos, das amizades. Agora, mais alguma coisa? Pois, que neste momento, para chegarmos ao fim da nossa mensagem, eu só quero dizer que, como Deus confiou nas nossas mãos dos pais a família, então deve-se introduzir a palavra de Deus no seu dia a dia. Temos que praticar a oração. Temos que amar mais aos nossos filhos, dizendo, eu te amo, mesmo depois de crescidos, como eu acabei de dizer. Não se distraiam no concernente à responsabilidade que o pai tem em levar a família a bom porto. Olá, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer por teres assistido este vídeo. Se este canal tem abençoado tua vida, seja um parceiro apoiando este ministério. Basta acessar a descrição do vídeo. Não se esqueça de subscrever nosso canal. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe poderosamente. Amém.